Muito bom. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto de Mateus, por gentileza, Mateus capítulo 25. No domingo passado nós ministramos a palavra de Deus na parábola dos dois servos, capítulo 24, versículo 45 ao 51. E eu gostaria nessa noite de continuar agora observando Mateus capítulo 25. A parábola aí é a parábola das 10 virgens. Entenda, nós estamos observando a ótica de Jesus em seu sermão. Eu quero recapitular, antes de ler a passagem, com você o que nós estamos tratando. No começo do capítulo 24, acompanhe com seus olhos, eu gostaria que você visse. Você observe que tem aí o sermão profético, é Jesus falando sobre sua vinda. Ele começa a explicar o que deveria acontecer primeiro antes de seu retorno, antes do último dia, do dia do julgamento. E ele começa a explicar, ele vai contando por maior parte do capítulo 24, e ele segue agora, a partir do verso 36, falando, exortando sobre a vigilância. Quem deveria ser vigilante? Os seus discípulos, aqueles que estavam sendo preparados para a obra do Senhor. E então, a partir do versículo 36 até o verso 44, nós temos a exortação à vigilância. Jesus, ainda falando sobre essa vigilância, ele também fala uma outra parábola, a parábola dos dois servos, que foi a nossa ministração de domingo passado. Hoje, eu quero falar com você sobre a parábola das 10 virgens. Creio que a maioria já conhece bem, mas antes, eu gostaria que você retomasse a ótica do sermão de Jesus. Como assim? No final do capítulo 25, observe aí, a partir do versículo 31, Jesus termina o seu sermão falando que haverá o grande dia, e nesse grande dia se ajuntará todas as nações para o grande julgamento. E eu tenho falado, e isso é muito forte, pelo menos foi para mim, acredito que para você também. Jesus aqui está dizendo o que ele espera depois da história ter sido concluída. Como assim? Ele morreu, ele ressuscitou, ele ajuntou discípulos e por espaço de 40 dias edificou suas vidas, demonstrando que estava vivo. A ressurreição é uma realidade. Pastor, é claro que é uma realidade, não está escrito, pastor. Meus irmãos, eu gostaria que você se transportasse para a época. Como assim? Nós perdemos muito quando olhamos para o que eu estou falando com a obra já concluída, com a obra já feita. Está aqui diante de nós toda a história a respeito dos acontecimentos bíblicos. E eu gostaria que você se transportasse para aquele momento. Por que é que Jesus apareceu por espaço de 40 dias aos discípulos após a ressurreição? Ele comeu com eles, ele os surpreendeu com um sermão, com mensagem, com palavras extraordinárias de declaração de fé. Desculpa. E nesse objetivo, ele fez isso porque ele queria gerar nos discípulos o entendimento da ressurreição. Não havia texto escrito, não havia os 4 evangelhos. João ainda estava no meio dos discípulos, ainda era um jovem. O evangelho de João seria escrito bom tempo depois. Não havia Mateus escrito, não havia o texto de Marcos, não tinha o texto de Lucas. Não, meus irmãos. Então Jesus estava colocando na mente e no coração dos discípulos que ele havia ressuscitado,
eles iriam começar a dizer: nós estamos pregando o que temos visto e ouvido. E aí eu quero deixar uma mensagem para você, abrindo parênteses aqui, falando da mesma coisa. Até hoje, a fé que pregamos precisa ser com esse tato. Nós temos visto e ouvido, é claro. Jesus não tem se apresentado a nós por espaço de 40 dias, mas nós temos a Escritura Sagrada que edifica a nossa fé, que nos conduz a crer e crer genuinamente. Eu nunca me esqueço, quando ainda novo na fé e já começava as primeiras pregações no colégio que eu estudava, nós fazíamos um culto na hora do recreio, o famoso recreio, né? E quase sempre havia um revezamento, eu ficava responsável de conversar com a professora ou o professor para sair 10 minutinhos antes de bater a campainha. Estou usando o palavreado da época, nem sei se ainda é assim. Mas eu saía 10 minutinhos antes, porque eu já tinha que deixar tudo montado na quadra do colégio. A guitarra, o microfone e a caixinha de som. E quando eu fui levar de volta para o banco do livro, onde guardávamos, a senhora que estava ali perguntou-me, né? Disse: olha, eu gostaria que você me respondesse uma pergunta. Eu queria saber de onde vocês tiram tanta fé, porque a impressão, ela se apresentou de uma outra religião, e ela disse: olha, eu quando ouço vocês, parece que vocês viram Jesus, vocês falam com a convicção que eu não consigo. Ela disse: olha, eu já li a Bíblia mais de uma vez. Se não me engano, ela tinha lido a Bíblia já por 2 vezes. E eu não consigo falar com essa convicção. Aí, é claro, eu aproveitei para explicar a ela o plano da salvação. E que essa convicção não era fruto do braço humano, mas era fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Meus irmãos, nessa noite eu quero relembrar a você que essa obra, ela foi feita para que você, ao ser salvo, se tornasse um missionário. Você deve ver a obra de missões nacionais, mundiais, qualquer que seja da nossa denominação, qualquer outra obra missionária, porque não somos somente nós, graças a Deus por isso. Você deve ver como a obra que deve acontecer lá, mas você é o missionário aqui. Diga amém aí, eu recebo. Você é o missionário aonde você está. E ele espera, o que ele injetou na sua vida, ele espera ver o resultado. E esse resultado é o que acontecerá no último dia. No último dia, no dia do julgamento, estará os bodes e as ovelhas. Lembra? Vamos ver aí o início, por gentileza. Quando o Filho do Homem, verso 31 do capítulo 25 de Mateus, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E aí ele vai listar o trabalho dessas pessoas. Qual foi o trabalho? Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, nu e me vestiste, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitaste. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e vestimos?
quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te. Verso 40, todos nós. Então responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Note, a passagem bíblica, ela declara que os que estarão à direita são pessoas envolvidas em abençoar pessoas. E aí eu já expliquei a teologia do texto básica como assim? Pastor, nós temos que agora, para ser salvos e para sermos abençoados, estarmos à direita do Senhor e partirmos para os céus, recebermos a herança que estava preparada desde a fundação do mundo. Eu tenho agora que ser uma pessoa voltada para fazer ação social, dar de comer, vestir, beber. Eu tenho que me envolver com essas coisas. Meus irmãos, na quarta-feira eu falei um pouco sobre isso, não é uma ação social dessa forma, mas ao me envolver com os irmãozinhos de Jesus, a um desses meus pequeninos irmãos, Jesus está falando sobre o ide por todas as nações, e ao ir pelas nações, as pessoas vão se convertendo, e eu vou cuidando delas, e as suas necessidades eu devo buscar o suprimento. Diga amém aí, meu irmão, eu recebo. Note, fomos salvos, e salvos com um objetivo. E aí, nós concluímos esse raciocínio falando que o que vai acontecer naquele dia é o resultado do que fizemos da obra do Senhor. Portanto, meu irmão, se você é um espectador, se você não se envolve em alcançar pessoas, você está fora da visão do que Jesus projetou. E qual deve ser o cuidado com essas pessoas? Você deve cuidar delas como você fizesse a Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Escritura profere essa passagem, ela está dizendo, eu poderia continuar a leitura, e dizer, olha, meu irmão, você não vá por esse caminho aqui não, mas eu quero ficar com a boa notícia com os que estarão à direita. Muito bem, sobre direita e esquerda eu já resolvi domingo passado, Todo mundo está esperto aí, Não estamos falando de ideologia, nós estamos falando da Bíblia Sagrada. Amém, queridos? E é isso que nos edifica para a glória do Senhor. Muito bem, voltando agora para o capítulo 25, eu quero ler finalmente a passagem bíblica que está aí. Capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Verso 2. 5 eram insensatas e 5 prudentes. Mais uma vez, 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite com as suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouvindo um grito, aí vem o noivo, saía ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Verso 8. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e antes,
aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento. E fechou-se a porta. Repita, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai. Jesus termina sua parábola dizendo, vamos ler juntos? Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, qual a ótica da parábola das 10 virgens? Meus irmãos, você já ouviu pregação, eu mesmo já ministrei nesse entendimento logo no começo da minha caminhada. O entendimento que você vai ouvir a respeito dela é que as lâmpadas e o azeite é o Espírito Santo, e o azeite na lâmpada significa a presença do Espírito que ilumina. Isso pode ter um fundamento, sim, com certeza. Há uma caminhada muito comum de entender, muito fácil de entender, porque na prática da doutrina que nós vemos depois com a conclusão da obra bíblica, a mais pura verdade é que quem é, quem não é, não será. Pastor, que lógico o senhor falou agora. Sim, meu irmão, eu estou falando sobre a doutrina da salvação. Hoje pela manhã na EBD, eu convoco você para estar na EBD. Eu considero que o domingo passado e esse domingo foi um dos momentos mais importantes para mim em ministrar sobre o assunto. Por exemplo, existe o crente carnal? Nós observamos na Escritura que não existe o crente carnal. Não existe. Segundo a Bíblia, se você nasceu de novo, você teve seu coração transformado, sua natureza foi mudada, e você carrega em você o Espírito Santo. O crente carnal, como uma pessoa completamente irresponsável com a sua própria vida espiritual, na verdade, ele não pode ser visto como alguém convertido. Se a pessoa não consegue sentir absolutamente nada com seus desleixos, ele vive na prática do pecado sendo crente. Isso não cogita com as coisas do Senhor. Pastor, mas pode ter alguém que não tem sabedoria? Sim, aí falamos que se você não foi discipulado, e esse discipulado pode acontecer de duas formas: alguém que acompanhará você genuinamente, com estudo bíblico genuíno, visando confrontar e passar para você a Escritura como ela é. E a outra forma é você, ao perceber as suas debilidades, você se debruçar perante Deus e sobre a Escritura Sagrada, buscando na palavra compreender. E nós vivemos um tempo maravilhoso que nós dispomos de muito material que antes era comprado, agora você tem de graça na internet. Só material, se você quiser saber sobre jejum, tem uma infinidade no canal da igreja. Qualquer tema que você quiser saber, você terá ali para desenvolver. Por exemplo, nós estamos ministrando aos domingos, não é todo domingo, porque nem sempre temos o tempo para isso, mas quase todos os domingos pela manhã nós estamos falando sobre os fundamentos dos dízimos e ofertas do Antigo Testamento. Qual o nosso objetivo? Já estamos lá em pelo menos 14 mensagens só sobre esse assunto. Nós estamos percorrendo todos os textos onde a palavra dízimo é citada no Antigo Testamento. Nós hoje terminamos de ministrar, depois de 3 ministrações sobre o texto de Levítico 27. Ministramos talvez um dos textos mais potentes para entendermos que os dízimos e ofertas sim são para nosso tempo. E qual o objetivo com isso? Na hora que você encontrar alguém, pastor, eu preciso compreender sobre esse assunto. Como que eu vou conseguir ficar 6 horas com a pessoa ministrando tudo?
Eu acredito que já tem lá pelo menos 3, 4 horas já de ministração. É muito assunto para tão rápidas palavras. Aí qual vai ser minha recomendação? Meu irmão, está aqui esse material todo. Agora, ouça a palavra, leia o texto e observe se é por aí. Porque nós temos essa orientação para todos. Por isso que trazemos a Bíblia para a igreja, porque nós analisamos, nós observamos o texto bíblico. Então, eu estou aqui fazendo um apanhado sobre como eu vou desenvolver na minha vida espiritual. Se você, meu irmão, entende que tem algo na sua vida que precisa ser transformado e não foi ainda, você não precisa se preocupar, mas precisa buscar ao Senhor. Você é uma pessoa convertida? Creio. O que é uma pessoa convertida? Alguém que nasceu de novo e carrega dentro de si o Espírito de Deus. Você teve o novo nascimento em Cristo Jesus, você é propriedade de Deus. Porém, você tem que cumprir o papel que Ele mesmo orienta. Qual é o papel? Bem-aventurado o homem. Vamos lá, gente, completa aí. Bem-aventurado o homem, vamos repetir? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Quantos recebem essa palavra? Só que se você não está meditando, nem levante a mão. Brincadeira aí, pegar você, né? Você levantou a mão, né? Levantou, né? Pastor, foi pela fé. O que eu estou dizendo é que não existe esse negócio assim. Você vai passando na esquina e está lá um demônio. Ah, vamos pegar leve hoje com a casa do fulano, ele não está lendo a Bíblia, eu compreendo ele. Isso vai acontecer, irmãos? Aliás, se não é a mão de Deus, o inimigo já tinha matado, era todo mundo. Se não é a graça de Deus, todos nós já teríamos partido. Claro que eu dei só um exemplo aqui bobo. Não existe isso. A mão do Senhor é que faz com que as coisas funcionem. Deus, com sua graça, tem nos abençoado. Mas não é por causa da graça que eu vou ficar deitado numa rede espiritual. Não existe nada disso que eu estou falando. Você entendeu, né? Espiritualmente eu estou lá, ainda diga assim para o anjo, traz uma limonada que eu estou gostando dessa vida. Pode esquecer isso. Aliás, eu quero relembrar aqui, meu querido, vamos lá? Todos os homens de Deus nos deram exemplo de esforço. É muito bonito falarmos que Moisés, ele desceu do Monte Sinai com as tábuas da aliança. É ou não é bonito? Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da aliança. Aleluia. Só que ele teve que acordar de madrugada e teve que lavrar as 2 pedras que ele mesmo teve que carregar. E ainda teve que subir mais de 1.500 metros. Não existe um homem de Deus na Bíblia que não teve que demandar esforço para obedecer ao Senhor. Será, pastor? Tenho certeza. Tenho certeza. Mas o que teve a vida melhor foi Abraão. Meu irmão, se você tiver a Bíblia Thompson, a Shed eu acho que tem também. Você vai ver o mapa da caminhada de Abraão. O homem era velhinho e andou, foi muito. Então não tem um homem de Deus que não teve que demandar esforço. Preste bem atenção, porque eu estou dizendo exatamente isso, pastor, mas é muito cansativo. Meu irmão, se você falou isso, você está terminantemente, o quê? Correto. Aí o que é que eu vou fazer? É o que eu oro para mim.
Senhor, dai-me sede e fome de ti. E aí isso vai sobrepor o cansaço, vai sobrepor as dificuldades, porque eu não posso viver sem meditar de dia e de noite na Escritura. Como é que é possível? Eu leio a palavra e fico pensando no que eu li, e fico meditando, será que meu coração é assim ou não? Será que eu estou vivendo isso ou não? E aí, qual o alvo que eu tenho? Eu preciso meditar. O que é meditar, meus irmãos? É colocar a Bíblia como um espelho diante de nós, de forma que ela vai mostrar como nós estamos, e também ela mostrará como devemos estar. A Bíblia tem essa capacidade. Não me pergunte como, mas eu creio e tenho visto, a Bíblia tem essa capacidade. Ao mesmo tempo que mostra como estamos, vem pelo Senhor o entendimento de como devemos estar. É ou não é verdade? Quem aqui já teve essa experiência? Não é? Você foi orar, você percebeu, sentiu o Senhor, você não ouviu uma palavra, mas só a presença dele falou tudo. É ou não é? E você já foi pedindo misericórdia, mas ao mesmo tempo que ele mexeu ali com algo que você estava fazendo, você também sentiu dele como é que você deveria fazer. Deus é tremendo, irmãos. Eu é que preciso estar aqui falando detalhezinho, direitinho, tudo organizadinho, mas Deus não, ele só chega, só a presença dele responde todas as perguntas, explica tudo, e a pessoa no final estava perguntando um monte de coisa, depois ela diz, não precisa de mais nada, só a presença dele já respondeu tudo. É ou não é verdade, irmãos? Quantos aqui já tiveram uma experiência dessa? Você tinha um monte de perguntas, foi buscar Deus, todas as suas perguntas foram respondidas. Como assim, pastor? Meu irmão, é extraordinário, Deus é extraordinário. E quando eu falo assim, declarando mesmo a nossa pequenez, o pastor é que tem que tomar cuidado com o que fala, tem que ficar aqui vendo se, será que o pessoal entendeu? Deus não precisa disso, ele é tremendo. Meu Deus, que coisa boa. Então, voltando para o texto, o que é que o texto está dizendo? Sim, meu irmão, você pode acreditar, sim, isso não tem nenhum problema com isso, mas qual era o alvo da parábola? O alvo da parábola é que você tem que tomar cuidado com essa história de não se preparar porque está demorando. Note, quando o texto diz, versículo 9, as prudentes, porém, responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai. Aí elas vão até os que vendem, e quando voltam, o que ouvem? Elas ouvem do noivo, que ele não as conhece. E aquelas que tinham o óleo, que tinham a iluminação, entraram, e ele fechou a porta, final do verso 10. Quando as demais chegam, ele declara, não vos conheço, verso 12. E aí ele estabelece o objetivo da parábola, verso 13. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus irmãos, se o texto fala, e eu acredito que é uma das interpretações, que no dia da vinda do Senhor haverá no monte, no ajuntamento de pessoas que professam seu nome, haverá pessoas salvas e não salvas, pessoas com iluminação e outras sem iluminação, ambas chamam ele de Senhor, mas somente os que foram iluminados poderão vê-lo, poderão estar com ele. Qual é o entendimento da parábola? O entendimento da parábola é que você deve vigiar, porque você não sabe que dia que vai acontecer. Como assim? Se você está chamando Jesus de Senhor, se você tem Deus como Pai da sua vida, como seu Pai, mas você sabe que te falta a luz dele,
você profere o nome dele, você está esperando ele, mas na hora que ele aparecer, você vai ficar embaralhado e não terá condições de atender o seu chamado. Essa parábola, quando narra o despreparo das insensatas, o nome já diz, insensato. O que é uma pessoa insensata? Alguém que não sabe se portar. Uma pessoa que faz de algo valoroso algo desprezível. Alguém que não se porta adequadamente com devido valor a alguém ou algum acontecimento. Em outras palavras, a imprudente, ela deveria pensar, bem, eu vou ao encontro do noivo, mas se ele vier à noite, tudo bem que eu não tenho azeite na lâmpada, mas se ele vier à noite, eu vou dar um jeito. Note que a postura delas é uma postura semelhante ao que você encontra hoje, de pessoas que não têm a graça de Deus. Como assim? Meu irmão, você sabia que se você não passou da fase ainda de ser um questionador das coisas do Senhor, você precisa tomar o cuidado e se observar. Como assim? De vez em quando você está conversando com Deus, tentando corrigir Deus. E aí você sabe que tem que ser de um jeito, mas você faz do seu jeito. As virgens prudentes foram preparadas para a vinda do noivo de dia, mas se for à noite, elas também estavam preparadas. Temos como ir até ele com a lâmpada acesa. Mas as imprudentes, elas disseram, não, nós também vamos. Mas nós vamos do nosso jeito. E o azeite? Precisa não. Se você, em algum momento que você lê a Escritura, e você diz assim, mas isso aqui não era para ser assim. Esse é um dos sinais da imprudência. O sinal da imprudência é que nós mudamos. Nós aliviamos aquilo que não se pode. Eu já falei isso aqui, eu acho que domingo passado eu falei. Meus irmãos, pastor nenhum tem autoridade de aliviar para ninguém o que a Bíblia não alivia. O que é que nós fazemos com o que Deus tem nos dado? Nós não podemos aliviar para ninguém. Não, fulano, você quer dizer então que se você não continuar com esse pecado aí, você não vem mais para a igreja? Pastor, o que nós vamos dizer para essa pessoa? Digo, meu irmão, você está insensato. Não, pastor, mas aí vai magoar a pessoa. Meu irmão, arruma um jeito de falar bonito para ela, né? Arruma um jeito de falar bonito para ela, né? Diz que um pastor um dia recebeu um jovem que estava decidido a ter relação com a namorada urgentemente. E aí foi perguntar para o pastor. Digo, pastor, eu pretendo me casar e tal, mas eu não queria esperar o casamento, eu queria ter relação com a minha namorada. O senhor vê problema nisso? Aí ele disse, não. Aí ele olhou para o pastor e disse, mas como assim? Não, pastor. Pastor, o senhor ouviu o que eu estava falando? Sim, ouvi. Mas então pode, sem problema? Pode. Mas aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Você pretende ter um casamento abençoado um dia? Você pretende? Aí a pessoa olhou. Aí é claro, pastor. Então não pode não. Então não pode não. O que o pastor estava dizendo? Você é livre para você fazer o que você quiser. Mas não tenta mudar as coisas de Deus. Não tenta mudar as coisas de Deus. Irmãos, às vezes eu não gosto de contar essas histórias, porque, né? De repente as pessoas ficam pensando mal do pastor. O pastor é um homem duro, né? Um homem muito rude, né? Irmãos, eu já tive que dizer já, né? Uma vez eu fui procurado por um casal, eu disse, pastor e tal, nós queríamos casar e tudo, que beleza. Aí lá pelas tantas, eu percebi que o casal não estava honrando os pais.
Aí eu disse, ó, beleza, eu faço casamento. O pessoal não era da igreja, eu faço casamento de quem não é da igreja, irmãos. Eu tenho isso como evangelismo. Deus está me dando um casal para evangelizá-los. Amém, queridos? E aí eu disse, ó, de acordo com o que vocês estão me contando aqui, tem desonra aqui nesse casamento, que vocês vão começar. Vocês já vão começar errado. Minha recomendação, vocês vão lá e peçam perdão para os pais de vocês. Vocês querem se dar bem na vida, querem ser abençoados? Então, ó, para tudo. E volta lá e pede perdão e diz o que vocês fizeram. Irmãos, estou resumindo aqui, né? Era uma tarefa bem difícil. E eles foram e fizeram. Mas eu já estava preparado para não fazer o casamento, se eles endurecessem. Eu ia ficar mal falado? Acredito. Aquele pastor não fez meu casamento. Mas eu não posso participar de desonra. Não posso. Meus irmãos, o que tem de pessoas querendo ver só a foto do casamento no dia? O que tem de gente que quer só a foto no casamento? Claro, Deus tem abençoado, nós não temos visto isso aqui, mas se nós quisermos ir pelo caminho da imprudência, não tenha outra palavra, o entendimento, vai dar ruim. E normalmente eu digo isso, ó, depois que casa, que passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, o que fez antes é que vai fazer a diferença. No caso, eram pessoas que não eram crentes, mas da mesma forma a desonra acontece. Honrar pais é pelo fato de ser filho. E eu quero já dizer para você, querido adolescente ou adolescente, menina ou menino que está aqui, se você não honra seus pais, se você não respeita seus pais, também não invente namorar com ninguém, enquanto você não resolver isso. Porque senão você vai arrumar um namorado que vai ser, provavelmente, uma tribulação na sua vida. Irmãos, o que eu já vi de pessoas que atraíam destruição. Por quê? Porque estava plantando destruição. Seus pais precisam ser honrados. Então, eu estou citando isso para dizer para você que nós tendemos a ir pelo coração. Nós tendemos a nos dobrar ao anseio de sermos legais com as pessoas. E nós não podemos fazer isso. Não modifique a orientação do Senhor na sua vida. Diga amém, meu irmão. Não modifique a orientação do Senhor. Não mude a forma que você vai esperar a vinda. Uma vez eu tive uma tarefa difícil de perguntar a um irmão que teimava em não dar testemunho. E eu disse, meu irmão, você tem feito isso. Tenho, pastor. Aí eu digo, meu irmão, como assim? De onde você tirou isso? E a pessoa me respondeu. Na verdade, eu disse que entendi o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Essa pessoa entendia que ele tinha uma forma diferente de cristianismo. Aí eu disse, olha, eu já entendi você. Você tem a sua forma de ver o cristianismo. Acertei? E aí, o que me respondeu? Sim. E eu disse de forma direta, pare com isso. Isso não vai dar bom. Infelizmente, meus irmãos, a pessoa não firmou na fé. O Espírito de Deus, meus irmãos, olha como é que funciona. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus abra os seus olhos, que o Senhor abra a sua visão. Quando você está olhando para a lei do Senhor e nela meditando de dia e de noite,
com azeite na lâmpada. O Espírito de Deus vai se mover, meu irmão. Eu costumo dizer que não precisa nem pedir, basta se debruçar na Escritura. Quero relembrar você um tratamento de beleza que aconteceu na Bíblia. O texto de Esther deixa muito claro isso. Era 1 ano de tratamento de beleza. O que se sabe é que pelo menos 6 meses era diariamente tomando banho em sais aromáticos, em óleos preciosos perfumados. Tudo porque no dia da noite de núpcias com o rei, ela deveria, ao estar com ele, e ela transpirasse, a sua transpiração seria perfume. Por isso eram usados óleos aromáticos. O óleo tem a capacidade de impregnar a pele. Um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo da unção, o azeite de oliva. Meus irmãos, nós temos essa necessidade, nós precisamos mergulhar nas coisas de Deus, de forma que quando nós nos portemos diante das pessoas, fazendo o quê, pastor? Pregando a palavra, vivendo a palavra, e como viver a palavra não é fácil. Pregar é até fácil, começa a falar, abre a Bíblia, começa a falar. Mas viver é desafio. Meu irmão, o que é que você vai fazer para você alcançar isso? Você vai mergulhar no óleo da unção. Você vai buscar a presença do Senhor. E vai pedir, Senhor, enche-me, Senhor, enche. Só que para você se encher, você tem que se esvaziar. Se esvaziar do que você tem ouvido dos pecadores, os conselhos dos ímpios. Você tem que mudar a sua caminhada. Se você está copiando porque todo mundo faz, não é, adolescente? Todo mundo faz lá na escola. Como é que o pai e a mãe têm que responder? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Repita comigo, aí você pede para ele repetir o nome. Só você tem a sua retina, ninguém mais. Sua impressão digital é única, então você não é todo mundo. Então o que é que nós vamos fazer como igreja? Nós vamos reconhecer se estamos imprudentes. O que a Bíblia está dizendo é: vigiai. Como é que é vigiar, irmãos? Observar o que está fora. Se você sabe que você está imprudente, não tem azeite. Eu nunca esqueço da experiência, lembra? Quando o seminarista, igreja lotada, irmãos, não tinha espaço para ninguém sair nem entrar. Todo mundo em pé nos corredores, na frente assim, tinha gente sentada assim na beirola assim do púlpito, mas caiu uma pessoa possessa. Na hora da pregação do pastor, o pastor Alexandre tinha esse negócio, ele estava pregando, e aí quem era possesso, caía possesso. Ou então começava a passar mal, levava lá para fora. Me lembro, irmãos, de uma experiência que foi assim, nesse dia no culto, mas rapaz, abriu um clarão ao redor da pessoa possessa. Ninguém expulsou o demônio, rapaz. Aquele pessoal que está ao redor não era todo mundo crente? Como é que o crente era para fazer? Era só para estender a mão assim, ó. Sai, demônio. E continuar ouvindo a palavra. Mas não, estava aquele monte de gente. Foi preciso um seminarista ir lá e expulsar o demônio. E o pastor Alexandre ainda olhou assim para o seminarista, resolva. Aí um belo dia eu fui com ele para uma pregação dessa. Foi pregar numa igreja distante. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu vi o seminarista. Tinha um seminarista 4º ano, que era daquela igreja. Eu notei lá na frente. Olha, rapaz, olha ali. Seminarista 4º ano. Era o meu primeiro ano de seminário. E lá no Seminário do Sul tinha um negócio de 4º ano.
eles davam uma esnobada no primeiro ano. Era chamado os primeiranistas de burrão, não sabe nada. Aí eu estava na cantina do seminário, não é? Estava na cantina do seminário trabalhando, e estava o quartanista, eu estava atendendo o quartanista. Ele perguntou, você está estudando aqui? Estou. Aí, você é primeiro ano? Aí, irmãos, ele imitou o burro e tudo, ó. E esnobou à vontade. Aí eu aguentei, né? Tá bom. Quando eu cheguei lá com o pastor Alexandre, quem é que estava lá? Ele. Rapaz, o homem parecia um anjo. Lá no seminário ele dava mau testemunho, pensa num cabo difícil. Digo, meu Deus, se esse vai se tornar pastor, como é que vai ser a igreja, né? Aí, irmãos, o pastor Alexandre pregando, o que aconteceu? Uma mulher passou mal, levaram lá para fora. Passou mal nada, a mulher era possuída. Só que era aquela possessão de filme. Aquele negócio que quando tu bate o olho em cima, se tu não for crente, sai correndo. Quem é que estava lá? Parecia um cachorro molhado na chuva, abandonado. Era o seminarista quarto ano. Já contei essa história aqui, né? Irmãos, que vontade que deu. Aí o pastor Alexandre me chamou e disse, vá lá fora e resolva. Eu digo, mas meu Deus do céu, a gente está aqui numa igreja que nem é a nossa, pastor. Eu cá comigo, né? Quando eu chego lá, irmãos, era ele tremendo mais do que uma vara verde. Aí que vontade, irmãos, eu confesso, eu pequei. Que vontade que deu de bater assim, porque lá no seminário, ó, ele olhou para mim assim, ó, quarto ano, eu, quarto ano. Aí eu digo, rapaz, quarto ano, hein? Poxa. Mas o homem estava lá, irmãos, o demônio estava na mulher, estava quase dando na cara dele. Ele não fazia nada, encolhido, literalmente encolhido. Mas que vontade que deu, demônio, tu vai sair, mas antes deu uma coça nesse cabra. Deu vontade, eu confesso, eu pequei. Esse dia foi difícil. Porque, irmãos, isso não é bíblico, tanto é que eu não fiz. Isso não existe. Ah, se uma coça desse jeito, só era a gente mandar fazer fila, os cabas velhos, né? Faça uma fila aí. Aí reunir os cabas grandes da igreja, agora vamos dar uma coça em vocês e vai ajeitar, né? É ou não é verdade? Se desse jeito não era bom? Não é? Mas não é assim que funciona, meu irmão. Não é essa forma, não. Qual é a forma que funciona? Fechar o ouvido para o conselho do ímpio, parar de querer fazer o que os pecadores fazem, não se deter no caminho dos pecadores, parar de ficar achando bonito piada que não tem graça nenhuma, que fala mal de Deus e da igreja, e começar a olhar a Escritura e me debruçar. Olhar para a Escritura, olhar para mim, olhe para a Escritura, olhe para mim, olhe para a Escritura, olhe para mim, para então eu ser transformado. É isso que faz a diferença. Eu não sei como é que ficou a vida dele depois, mas mudou depois lá no seminário, mudou, ele não parou com as brincadeiras tudo. Eu não sei se ele estava com medo que eu contasse para o seminário. Ó, pessoal, esse rapaz aqui não ia fazer isso, né? É claro que não, mas o que eu quero dizer é que a imprudência de querer viver diferente do que a Escritura diz não resolve problemas. E os maiores problemas que nós temos, problema de verdade, meu irmão, é aquela opressão que não quer sair lá da sua casa. É aquelas pessoas lá do seu trabalho que estão morrendo sem conhecer a Cristo. Problemas que você vai represando porque você está esperando que alguma coisa aconteça para eles serem resolvidos. Já aconteceu, meu irmão. O Senhor salvou você. O Senhor Deus arrancou você das trevas, transportou para a luz aonde Ele está. E Ele te deu autoridade do nome de Jesus. E esta autoridade é para você encher os pulmões e na autoridade do nome do Senhor declarar o seu nome perante as situações. Meu irmão, em nome de Jesus, a minha oração é que você largue a imprudência
e você então se torne uma pessoa cheia da graça de Deus. Meu irmão, como é que você está? Eu vou perguntar, e você vai dizer: pastor, estou em processo de transformação. Para os desafios que Deus tem me dado, eu tenho dito: Senhor, eu sei que parece ser impossível, mas se fosse impossível, o Senhor me daria condições. Pastor, eu sei que ainda não alcancei, mas estou caminhando para alcançar, e eu vou alcançar. Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. E eu quero agora declarar sobre a sua vida, fique de pé, em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida naquele dia e hora. Você vai ouvir o noivo chamar, e você estará pronto para atender o chamado, porque o Senhor Deus ajeitou os seus passos, o Senhor Deus converteu o seu coração, Ele abençoou você, você mergulhou no óleo da unção, e você passou a transpirar a unção do Espírito Santo. Pastor, como é que eu vou saber que eu estou transpirando? Meu irmão, basta você fazer isso, o Senhor vai cuidar do resto. Você vai ouvir testemunho de pessoas dizendo: olha, naquele dia que você falou comigo, eu ia fazer uma besteira, mas quando você começou a falar, eu comecei a sentir algo novo que eu nunca senti. Meus irmãos, eu já ouvi testemunho de pessoas que foram para a igreja só porque olhava todo dia um crente passando na frente da casa dele. Eu ouvi o testemunho: olha, quando eu olhava para aquele crente, eu via algo diferente que eu não via nos outros. Irmãos, o que aquela pessoa via? Via a graça de Deus. Aquilo que só Deus pode fazer, irmãos, nós não podemos produzir. Você vai se esforçar, você vai fazer um jeito de andar que nem um crente, nada disso alcança o coração. Deus quer usar você nesta geração. O que é que você vai fazer? Você vai orar: Senhor, abre os meus olhos para ver o que está ao meu redor. Agora presta atenção, em primeiro lugar, você vai viver a fé na sua casa. Mulher, ame este homem. Homem, ame essa mulher. Pai, mãe, cuide dos seus filhos. Porque aqueles que põem a mão no arado, eles precisarão estar bem espiritualmente com a sua casa em plenos diante do Senhor. Vai ter chumbo grosso por aí, mas o Senhor Deus será com você. Levante as suas mãos, se apresente a Deus agora. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós estamos aqui e nós temos a sensação, Senhor, de que nós precisamos nos consertar. Nós precisamos largar a imprudência. Nós precisamos corrigir os nossos caminhos. Senhor, tenha misericórdia de nós como igreja. Eu te peço misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Meu Deus, eu te peço ajuda no Senhor. Nós oramos agora pedindo que o Senhor quebre essa imprudência. O Senhor quebre essa visão de fazer diferente, de mudar a Escritura. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nós não queremos ser conhecidos por dar um jeitinho. Não, Senhor. Tem misericórdia, Pai, ajuda-nos. Nós queremos encarar a verdade e queremos, Pai, declarar os nossos corações rendidos, Senhor. Mas sabemos que só pelo Senhor isso é possível. Senhor, retira toda rebeldia do coração, toda dureza de coração dessa esposa que não submete ao seu marido, toda falta de governo na vida deste homem, este homem que deixa rolar frouxo na sua casa. Senhor, esse homem que está, Senhor, deixando a sua casa ir para o abismo, eu te peço, Senhor, chacoalha, Senhor, esse teu servo, faça-o acordar, meu Pai, e governe esse lar através do teu filho. Senhor, te peço que o Senhor restaure o ministério desse governador, esse que já abriu mão do governo da sua casa, Senhor, que está aqui hoje. Senhor, restaura o anseio por governar a sua casa.
Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu creio em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Senhor, eu te peço o óleo da unção derramado sobre os teus filhos. Eu te peço o poder do Espírito para curar enfermos. O óleo da unção para orar pelos enfermos e eles serem curados. Pai, sabemos que a ênfase não é as curas, mas é a autoridade que ela levanta para ouvir o Evangelho. Senhor, usa os teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, ao estender as mãos, as pessoas sejam curadas. Ao proferir a tua palavra, Senhor, a paz do Senhor seja ministrada. Sim, Pai, ao orar pelas pessoas oprimidas, elas sejam libertas. Senhor, nós vamos sair, vamos encontrar dezenas de pessoas essa semana. Abre os nossos olhos para ver as pessoas que nós vamos até lá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja agora a unção do Senhor para contemplar as pessoas que o Senhor deseja alcançar. Seja agora a unção restaurando, a unção poderosa do Senhor que havia antes para proferir palavra profética, para ver o que o Senhor vê. Senhor, palavra específica que era ministrada, restaura, restabelece, abre a visão, Senhor, para ver, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja restaurado o teu ministério, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Meus queridos, de olhos fechados como estamos, existem pessoas aqui que o Senhor tem chamado para andar na rua. E andando na rua, o Senhor vai fazer você mudar. Vai ter hora que Deus vai dizer assim: você não vai para esse lugar que você vai. Você vai agora procurar essa pessoa aqui que está aqui diante de você. Tem gente aqui dentro que o Senhor tem chamado para entregar palavras para pessoas. Você não, eu estou falando sobre aquele ministério que você vai chegar para alguém que ia se matar, e o Senhor vai te usar para interferir nisso. Eu estou falando de pessoas que estão aqui hoje, que o Senhor tem chamado para andar falando em seu nome. Irmãos, mas a mente de uma delas, pelo menos, está totalmente tomada por mentiras, por enganos, por coisas que não deveria estar se envolvendo e enchendo a mente. E o Senhor Deus te chama hoje, Ele quer limpar a sua mente. Eu vi a mente dessa pessoa como completamente turva, completamente fechada, não consegue enxergar ninguém ao redor, só pensa em si mesmo e em seus planos. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você sabe que é para você essa palavra. O Senhor Deus te chamou para uma obra eterna. Os frutos serão eternos, porque são pessoas. Não lute contra isso. Obedeça. Obedeça. E todas as demais que estão aqui, você sabe para que Deus te chamou. E você tem dito não até hoje. Eu quero orar pela sua retomada para esse ministério. Meus irmãos, só vai subir almas salvas. E o Senhor deseja hoje restaurar você. Você vai voltar a sentir o anseio por Deus. O Senhor coloca esse anseio nos seus filhos. E eu oro agora, eu quero orar por você, de mãos erguidas como estamos. Senhor, eu oro agora pedindo a limpeza da mente dessa tua serva. Seja agora todo o engano do inimigo, tudo que foi colocado
para confundir, para trazer cegueira espiritual. Eu arranco agora, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor, eu arranco agora tudo que foi colocado pelo inimigo. E eu declaro agora no nome do Senhor Jesus, a mente sã, a mente limpa para receber as palavras do Senhor. Sim, Pai, os ouvidos abertos para ouvir a Tua voz. Senhor, coloca agora a Tua armadura nessa Tua serva. Unge, Senhor, essa Tua filha. E eu te peço, Senhor, todos aqueles que o Senhor tem chamado para esse ministério, aonde vão ser instrumentos na vida de pessoas que estão caminhando para a morte. Senhor, eu te peço a restauração dessa unção. Seja a unção do Senhor, seja a palavra do Senhor agora como fogo colocado na tua boca, no teu coração. A palavra do Senhor volte a queimar no teu coração. Seja restaurado o teu ministério, seja renovado a sensibilidade, o discernimento das coisas do Senhor. Sim, Pai, seja restaurado. Em nome de Jesus. Seja assim, meu Pai, seja assim, meu Senhor. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, sejam os céus abertos,